España ha accedido a la correspondencia de la Embajada de Brasil en Lima. Documentos reservados que dan cuenta de la cercana relación de 4 constructoras brasileñas con el poder en el Perú. Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galbao y Andrade Gutiérrez, investigadas por corrupción como parte de la Operación Lavallato, tuvieron en la Embajada de Brasil en Lima su principal promotor de negocios. El gobierno permitió una copia para varios medios de comunicación. Porém, es la primera vez que los cables sobre Perú están siendo revisados por su canal de televisión. Y, para este informe, la embajada confirmó la autenticidad de los cables diplomáticos que van del 2003 al 2010. A todos pedimos, vengan a ganar dinero, pero parece que no quieren muchos empresarios brasileños venir. A ganar dinero. Debe ser que tienen mucho, presidente. Este fue parte del discurso que el expresidente García ofreció frente al expresidente Ignacio Lula da Silva en Lima durante su visita oficial al Perú en diciembre del 2009. Ya en reserva, Lula le habría informado que sí había empresarios brasileños con ganas de hacer dinero en el Perú. Recibí nuevamente al gerente de Camargo Correa, José Alves Pereira Neto, y al director de Andrade Gutiérrez, señor Breno Saldaña, que me relataron la situación de la licitación en que las 2 empresas participan. Así inicia el cable diplomático que el embajador de Brasil en el Perú, Jorge Taunay, envió a su país el 27 de noviembre de 2009, apenas a 2 semanas de la visita de Lula al Perú. En él relata que ambas constructoras brasileñas postulaban consorciadas para construir el proyecto de irrigación Alto Piura, pero que se habían encontrado con un pequeño problema. Los empresarios le informaron al embajador que su competencia, una empresa china, practicaba dumping en el proceso licitatorio, es decir, postulaba con un precio por debajo del mercado, lo que complicaba su posición en el concurso público. Y la embajada se ofreció a ayudar. Sugiero la inclusión de este asunto en los puntos de conversación del presidente Lula con el presidente Alan García el día 11 de diciembre. De esta manera, el embajador Jorge Taunay propuso que el inconveniente de las empresas brasileñas sea tratado de presidente a presidente. Está bien, de acuerdo a lo leído, se trata de una comunicación del embajador a su ministro para que le diga a Lula que Lula cuando alguna vez venga me diga que las empresas chinas están difamando a las empresas brasileñas. Bueno, todo eso ya parece una chismografía de al fondo hay sitio, ¿no? Pero Lula le comentó algo sobre el tema. No, ¿qué voy a acordarme? Con Lula tenía cosas más importantes que hablar, que me diga que hay unos chinos difamando a unas empresas brasileñas, no. Hay que ser muy cuidadoso en escuchar lo que se escucha, ¿no? Y Lula no es ningún tonto para decir, defiendo mis empresas. Basta, sus empresas y su país se presentan por sí solos normalmente. Do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. O Ministério Público Federal não está julgando aqui quem Lula foi ou é como pessoa. Não estamos julgando quanto seu governo foi ou não foi bom, ou quanto ele fez ou não fez pelo povo brasileiro. Não. O que o Ministério Público faz aqui é imputar a ele a responsabilidade por crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em um contexto específico, afirmando qual é a medida da sua responsabilidade com base em evidências. A mesma ressalva aqui se aplica em relação ao Partido dos Trabalhadores. Não se julga aqui a adequação da sua visão de mundo, da sua ideologia, mas se avalia sim se a agremiação se envolveu, por meio dos seus diversos prepostos, em crimes específicos. A segunda observação necessária é o fato de que, como aconteceu em todos os outros casos, em razão de uma necessidade didática e prática, são imputadas aqui corrupções em contratos específicos e atos específicos de lavagem, embora seja necessária a descrição do esquema como um todo para fins de contextualização e para fins probatórios. Renato, você tem um microfone separado, por favor? Feitas essas duas observações, o esquema denunciado nessa data pode ser sucintamente resumido do seguinte modo. Basicamente, o que os senhores observam aqui é um esquema geral de corrupção instalada dentro da Petrobras, os moldes que os senhores já conhecem ao redor dessa figura.
De um lado, existem empreiteiras, como especificamente será objeto dessa denúncia, a empreiteira chamada OAS. Do outro lado, os senhores encontram os funcionários públicos da Petrobras corrompidos na construção de duas refinarias específicas no caso dessa denúncia, a refinaria da RNEST e a da Repar, suportando a manutenção desses agentes públicos em suas funções, em seus cargos, estão políticos e partidos políticos, do Partido dos Trabalhadores, Partido Progressista e PMDB. Essas empreiteiras faziam o pagamento dos funcionários públicos e dos políticos por meio de operadores financeiros. Operadores financeiros como Alberto Youssef, que utilizou suas empresas Rigidez, RCI e MO Consultoria, o operador financeiro Mário Góes, que usou a empresa Rio Marine, e João Vacari Neto. Esse é o esquema de corrupção acusado nessa denúncia, envolvendo 3 contratos específicos da empreiteira OAS, que foram firmados nos âmbitos das refinarias Repar e RNEST, e que envolveram o pagamento de propinas para a diretoria de abastecimento e para a diretoria de serviços. Além do esquema de corrupção, é denunciado um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o ex-presidente Lula. O que se constatou foi o repasse de recursos a partir dessa empresa OAS para o ex-presidente Lula por meio de um upgrade de um apartamento, de um imóvel, um triplex em Guarujá, por meio da reforma desse triplex, por meio da decoração desse triplex e por meio de um contrato de armazenamento de bens pessoais, um contrato milionário firmado para armazenamento, um contrato falso firmado pela OAS como se os bens fossem dela e não do ex-presidente. Os valores das vantagens indevidas, os valores das propinas assim transmitidas para o ex-presidente Lula soma mais de 3 milhões de reais, como será explicado em detalhes em seguida. En 2008 usted viajó a Brasil, previo al evento de Expo Perú 2008. Según la información a la que se ha tenido acceso a esta comisión, se señala acerca de una reunión entre usted y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que eso es normal. Es obvio. No, ya. Pero usted podría explicarnos qué tema trataron en esa reunión. Le comentó el expresidente Lula da Silva sobre su interés de que las empresas como Oves, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Quiroz Galbao o Engie participen en la ejecución de obras públicas en el Perú. En absoluto, el señor Lula jamás cometería la indelicadeza y el absurdo político y diplomático de hablar de sus empresas. Yo siempre he hablado con el presidente Lula de temas genéricos respecto a programas sociales que él defendía como principal bandera y a obras de infraestructura que yo defendía como principal bandera de lucha contra la pobreza, y además discutíamos largamente sobre temas hemisféricos como el caso de Venezuela, pero no recuerdo que en algún momento me haya mencionado a una empresa o que esté gestionando cosas por una empresa. Ni lo recuerdo y estoy seguro que no lo hizo nunca. Eu ainda presidente da República, eu fui com o governador na época, o Serra, o prefeito Kassab, nós vamos visitar, junto com o presidente da CBF, o Morumbi. E o meu querido André estava junto, porque nós achávamos que era o Morumbi que ia ser o estádio da Copa do Mundo. E a gente já estava decidido a trabalhar a construção do time do estádio do Corinthians. Não sei porquê, só quem pode responder é o Juvenal, só quem pode responder é o presidente da FIFA ou o presidente da CBF. Eu não sei porquê, não quiseram, e nós, graças a Deus, arrumamos um grupo de empresários que assinaram o contrato agora e finalmente, além de ter o estádio, ele irá fazer a abertura da Copa do Mundo de 2014. Eu quero agradecer ao presidente do Corinthians, à diretoria do Corinthians, o conselheiro do Corinthians, mas quero agradecer sobretudo ao doutor Emílio Odebrecht, presidente do Conselho da Odebrecht, e o Marcelo, presidente do Grupo Odebrecht. Porque foram duas pessoas que começaram a construir essa obra ainda sem o contrato assinado. Eles já estão trabalhando há 90 dias e o contrato foi assinado hoje. Um abraço e até 2014.
o Lula da Fiel. El señor Lula hizo la declaración, se declaró que se aseguraba que en estas reuniones participe el empresario, no está refiriéndose a reuniones con usted, sino a reuniones generales con diferentes presidentes, ¿no? ¿Por qué? Para que nosotros los presidentes firmamos protocolos de intenciones, en lo que después la burocracia trabajará. ¿De usted a qué protocolos de intenciones, o hubo un protocolo de intención, se refería a Lula da Silva en relación con Perú, o no, no hubo nada? Le ruego que eso lo consulte con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, los que preparan cualquier documento que siempre se hace al terminar una reunión presidencial o una conversación presidencial, se suscribe siempre un documento, ambos mandatarios trataron los siguientes temas, todo eso está registrado en Cancillería, pero no forma parte de mi memoria ahora. O senhor mencionou também, em resposta a perguntas do juízo, sobre a vantagem de estar vinculado ao nome de Zé Dirceu no Peru. Eu queria que o senhor esclarecesse também um pouquinho isso. O Zé Dirceu foi um ministro extremamente importante no governo, foi uma pessoa com um relacionamento com partidos similares ao PT muito grande na América Latina. Ele tem relacionamentos na Nicarágua, tem relacionamentos em Caracas, e tinha relacionamento no Peru, particularmente com o partido APRA, e ele tinha contatos excelentes lá, e ele apresentou pessoas extremamente importantes para meus sócios. Então, ter a JD na folha de pagamento representava algum ganho para a Engevix? Podia vir a representar. Muito obrigado. Outros defensores? Eu tenho. Apresentados esses dados gerais, nós passaremos obrigado. Ótimo, obrigado. Apresentados esses dados gerais, nós passaremos a apresentar o conjunto de evidências e de contexto que nos fazem concluir, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. Passamos então a montar uma espécie aqui de quebra-cabeças, um grande quebra-cabeça, com pelo menos 14 conjuntos de evidências que se juntam e apontam para Lula como peça central da Lava Jato. Essas provas demonstram que Lula era o grande general que comandou a realização e a continuidade da prática dos crimes, com poderes para determinar o funcionamento e, se quisesse, para determinar a sua interrupção. Nós abordaremos aqui, um a um, em azul no slide, cada um dos 14 conjuntos de evidência. Nós começaremos revisitando o esquema criminoso em duas dimensões. Uma dimensão muito grande, pela qual o esquema é conhecido como Petrolão. E a outra dimensão gigantesca, maior do que muito grande, que muitas vezes passa despercebida pela sociedade e que nós chamaremos aqui de propinocracia, o governo regido pelas propinas. Primeiro, vamos relembrar o esquema identificado pela Lava Jato, que nós conhecemos como Petrolão. O que nós tínhamos, de um lado, eram grandes empreiteiras que se cartelizaram e, de outro lado, corromperam funcionários de alto escalão da Petrobras e os agentes políticos e partidos políticos que lhes davam sustentação. Entre eles, nós temos operadores financeiros que basicamente cuidavam para que as propinas pagas de um lado para outro lado, esse dinheiro sujo chegasse ao outro lado com uma aparência de dinheiro limpo. Esse é o esquema básico que nós identificamos no caso Petrolão. Esse mega esquema de corrupção nós podemos ver como algo estruturado em torno de diferentes núcleos. Existia no comando dessa pirâmide criminosa um núcleo político, o núcleo dos partidos políticos e políticos
que determinavam que esse esquema acontecesse. Por que razão que os executivos de uma empresa como a Petrobras, que ganham mais de 100 mil reais por mês, se corrompiam? Ganância? Não. A resposta é que, se eles não se corrompessem, eles simplesmente não estariam lá. Eles eram indicados por partidos políticos para estarem lá, e se eles não aceitassem a propina que era dividida com os partidos políticos, eles não ocupariam aqueles cargos. Por isso, no ápice dessa pirâmide criminosa está o núcleo político, e no centro desse núcleo político está o senhor Lula. Além desse núcleo político, existe o núcleo administrativo dos funcionários públicos, o núcleo empresarial dos grandes empresários que se relacionavam com os órgãos públicos e pagavam propinas, e o núcleo operacional de agentes financeiros, lavadores de dinheiro profissionais que propiciavam a lavagem de dinheiro desse esquema. Esse mega esquema de corrupção, em razão da sua dimensão, é perturbador. O valor da propina paga somou, no âmbito da Petrobras, 6,2 bilhões de reais. Mas ninguém paga a propina de graça, paga para obter um benefício econômico. Por isso, o prejuízo é calculado, estimado, em até 42 bilhões de reais. Contudo, existem razões para que nós nos preocupemos mais ainda, porque as evidências apontam que o Petrolão era apenas uma parte de um quadro muito maior, que será aqui chamado de propinocracia, ou governo regido pelas propinas. Hoje, de fato, a Lava Jato investiga muito mais do que Petrolão. Aqui nós podemos ver uma representação gráfica do que nós chamamos de propinocracia. Muitas vezes a sociedade acredita que um presidente da República consegue governar o país sozinho, mas isso não é verdade. Para que o presidente consiga implantar o seu plano de governo, ele precisa aprovar projetos no Congresso. Para que ele consiga, por sua vez, aprovar projetos no Congresso, ele precisa ter uma maioria no Congresso, uma maioria parlamentar que é designada de base aliada. Por isso que o nosso sistema presidencialista é chamado de presidencialismo de coalizão, porque o presidente sozinho não faz nada. Ele precisa formar uma coalizão de partidos políticos e de agentes políticos que o apoiem e passem os seus projetos de lei no Congresso. Não, tenemos un régimen democrático legislado, de manera que el funcionario que ha mencionado respondía directamente, justamente por fusión, al ministro de Transportes y Comunicaciones, que estaba supervisado, y además existían periódicos, existían control parlamentario, existía todo lo existible. Por consiguiente, me parece un exceso decir que es un error empoderar a una persona. Es el apellido que debe tener un funcionario, que podía ser cualquiera, pero es parte de una estructura institucional. Lamento tener que precisar estos temas. Plasencia Contreras lo que tenía era, por función, después de salir del tren, perseguir los proyectos para ver que se hicieran rápidamente, simplemente. Y no conozco que esté imputado de nada, salvo de tener el celo de exigir que se cumplan con celeridad las cosas para hacer las obras. Y todos los proyectos vienen de los ministerios. Es el ministro el que eleva un proyecto de decreto de urgencia o de proyecto de decreto supremo, no un asesor, que solo he tenido 3, además, el doctor Luis Carranza, exministro, la señora Susana Pinilla y en un momento el señor Plasencia, ¿no? O que a Lava Jato identificou é que a forma de se conseguir formar essa coalizão e de se alcançar a governabilidade, se alcançar um governo que funcionasse pela passagem dos projetos de lei, foi uma troca de favores, aquilo que a ciência política chama de quid pro quo. Os partidos políticos, em troca de apoio, exigiam funções públicas, exigiam que pessoas por eles indicadas assumissem determinados cargos públicos. Creo que tuvo bastante eco en la prensa, una visita pública, filmada, difundida por los medios de comunicación y absolutamente protocolar de 26 minutos con el señor todopoderoso ex primer ministro, jefe de gabinete del presidente Lula, importante socio del Perú, el presidente Lula y Brasil, y
simplemente fue una reunión protocolar, que en estos días, según parece, haya sido condenado por sus actividades delictivas, se dice, en Brasil, en el tema Petrobras y con actividades propias de Brasil, de ninguna manera hace que al saludar a una persona ex ante, antes de que se conociera cualquier tipo de cosa, muchos años antes, eso contamine a quien le da las manos. Eso creo que está por verse, y creo que en Brasil, permítame decirlo, todavía hay mucha contaminación de odio político y que la propia extirpación que se ha hecho de la presidenta Dilma Rousseff es algo que, por lo que en algún momento deberá responder la política brasilera como un hecho excesivo. Hay quien puede decir algo porque es mentira. Nunca nadie puede probar eso. Sisson es investigada debido a que un colaborador eficaz de la justicia en Brasil asegura que ella fue el nexo entre las empresas cariocas y sucesivos gobiernos peruanos para intentar replicar el modelo en nuestro país. ¿Por qué estas empresas no pudieron haber hecho lo mismo en Perú? ¿Quién dice que no hicieron? De repente hicieron, eu não sei. É que eles não estão habituados com o cidadão, que a única coisa que tem orgulho é que eu conquistei o direito de andar de cabeça erguida nesse país. Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preso, Vicentinho. Como você foi na Partida do Norte para pagar promessa de... A todos pedimos, vengan a ganar dinero, pero parece que no quieren muchos secretarios. A ganar dinero.